Não houve consenso ainda entre os líderes partidários sobre a questão do PL antifacção, o que motivou o presidente da Câmara, o deputado federal, Hugo Mota, a estender um pouco mais, e levar para amanhã a votação. Isso porque o governo do presidente Lula não está de acordo com alguns pontos desse projeto, e vai forçando aí o deputado federal Guilherme Derite, ex-secretário lá do estado de São Paulo, pode voltar, que ele está licenciado, a tomar decisões, providências, inclusive alterações no texto, o que faz com que essas questões sejam repercutidas. E ao longo desse vídeo a gente vai tratar aqui os principais pontos que são importantes e que podem sofrer alterações ao decorrer dessa terça-feira até o dia de amanhã, quarta-feira, quando será votado o projeto. Claro, muitos pontos importantes que podem ser retirados, como a questão da participação, as ações da Polícia Federal nos estados onde acontecem aí na instalação das facções criminosas que podem ser acometidas, E claro, o texto deve ser duro, branco, mas a gente quer colocar aqui alguns pontos importantes e eu peço a sua opinião também, o que você acha a respeito desse tema. Mas, para que a gente possa destacar todos esses pontos, possa fazer aqui a análise completa, deixe aí também nos seus comentários para a gente seguir discutindo aí juntos. Mas o que o governo do presidente Lula quer é que seja retirado alguns pontos, principalmente sobre a Polícia Federal e também sobre a equiparação das facções com grupos terroristas, são pontos importantes. Mas vamos trazer aqui pontos da reunião que vai acontecer entre líderes partidários, entre o presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, que pode trazer aí a chancela final, os detalhes finais sobre o que pode acontecer ou não, sobre o que vai ter no texto, ou o que vai continuar, o que vai ser retirado. Olha aí, Mota adiou, o presidente da Câmara adiou a votação do PL, que seria nessa terça-feira, e vai tentar alinhar os pontos com o governo do presidente Lula. Então, ele vai se reunir com o ministro da Justiça e Segurança Pública, o Ricardo Lewandowski, que também vai se reunir com outros líderes partidários. Então, diante disso, a Câmara não irá votar nesta terça-feira esse projeto até que um novo parecer do relator, que está proposto para chegar ainda nesta terça-feira, o deputado Guilherme Derite, do PP de São Paulo, que é o relator, deve publicar até o final desta terça-feira os trechos atualizados que deve voltar aí o projeto para a Câmara dos Deputados, a Casa Baixa, para ser votado nesse dia 12, quarta-feira. Então, como a gente mencionou aqui, ele irá se encontrar com o ministro da Justiça e Segurança Pública e também com alguns líderes partidários. E aí, segundo o governo federal, tem trechos que são inegociáveis. E aí, segundo o líder do governo, José Guimarães, que é do PT do Ceará, a aprovação tem como prioridade do PL uma aprovação por unanimidade. Só que a gente sabe que para ter uma aprovação por unanimidade, também não deve ter ali apenas os desejos do governo. Os outros deputados, principalmente os que compõem nessa base de oposição, tem os dos partidos de centro, mas tem os que são oposição de fato, tem opiniões que são mais duras em relação às facções, às pessoas que são faccionadas, que são do crime organizado. Então, o texto deve também trazer composições que, claro, abranjam a ideia dessas pessoas. Isso é super importante para que esse desejo do governo seja atendido, de ter um projeto aprovado por unanimidade. Como eu mencionei, aqui o projeto de super importância, talvez se alinhe a maioria dos deputados, dos parlamentares, tanto na Casa Alta como na Casa Baixa, mas, no entanto, vai fazer com que alguns pontos sejam mais esclarecidos. A gente vai trazer aqui exatamente esses pontos, que é o que a gente já destacou lá no início, mas vamos trazer aqui com mais clareza, porque são de extrema importância. Olha aí, segundo o líder do governo, José Guimarães, tem um relator que foi escolhido ultimamente pelo presidente da Casa. Nós vamos negociar com ele até amanhã, se for necessário, à noite. Tudo para votarmos essa matéria. Além disso, a reunião com o ministro da Justiça, o Ricardo Lewandowski, também tem a secretária de Relações Institucionais, Gleice Hoffmann, que também irá se encontrar com os líderes do Planalto para falar sobre o texto. No entanto, nem todos os pontos
são assim tão claros que haverão mudanças, mas os principais trechos são esses que a gente mencionou lá no início, que é sobre a Polícia Federal, que é o que tira a autonomia da Polícia Federal e impede, né, de operar de forma cooperativa com as polícias locais, dispensando a autorização do governo do Estado, onde as ameaças ocorrem. Esse trecho aqui é o que deve passar a valer, já que o Guilherme Derite, né, tinha colocado lá que a Polícia Federal, né, só teria aí a capacidade de agir, de agir juntamente com as polícias locais após a solicitação, a autorização do governo do Estado. Aí outro ponto importante, né, a eliminação do trecho, segundo são partes, lembrando aqui, né, que o governo federal solicita nessas mudanças, que é a eliminação do trecho que faz a equiparação funcional, que determina um tratamento similar aos crimes previstos na lei antiterrorismo. Esses pontos aqui são de extrema importância, já que deputados parlamentares da base do governo afirmam que esse trecho tira aí, inclusive, a autonomia do país e coloca aí uma possibilidade maior de ter ação das leis internacionais antiterrorismo aqui no país. Mas, para falar a verdade, não seria de nenhum mal, né, trazer também leis internacionais para aplicar contra essas pessoas que nada contribuem com o país, a não ser devastar, acabar com a situação, a geração de emprego em determinados pontos, né, já que a geração de emprego, renda, através do comércio, também do turismo, são extremamente impactados com esse tipo de ação que acontece principalmente nas favelas, né, nos grandes complexos, principalmente nas grandes capitais, como São Paulo, Rio de Janeiro, na Bahia também, no Ceará não é diferente, né, todos esses pontos aí são de extrema importância e colocar, né, fazer uma equiparação desses grupos que atuam aqui no país, mas que também já têm ações em outros países vizinhos, e fazer uma equiparação deles com grupos terroristas, talvez facilitasse, inclusive, né, para trazer apoio internacional para fazer a resolução desses problemas e, quem sabe, ter aí um ponto mais positivo, né, nas ações, fazer de fato prisões efetivas, né, e que essa lei possa de fato ser cumprida, como tem pontos nela que diz que os presos só poderão participar da progressão de pena a partir de pelo menos ter cumprido 85%. Então esses são pontos super importantes, devem ser tratados com muito respeito e, claro, né, serem obedecidos. Não basta ter a lei, porque leis a gente já tem muitas, problemas que a maioria delas não são cumpridas. Então fica mais a questão, né, de ter rigor na aplicação e não somente a criação de leis. E aí o presidente Hugo Mota já confirmou que a Câmara não permitirá que a PF perca suas prerrogativas e afirmou que o objetivo é oferecer um sistema de segurança mais eficiente para reduzir a violência no país. Então, já fica aí destacado tudo que pode acontecer e tudo que deve ser retirado aí do texto. Mas, sobre o próprio deputado, relator da proposta, né, o deputado Guilherme Derite, já deixou claro também, né, que não pretende fazer a retirada desse ponto em que equipara as facções criminosas aqui do país com organizações terroristas assim, que atuam também em outros países, para que leis internacionais também possam ser aplicadas aqui no Brasil, para facilitar e ajudar a cooperar com as polícias locais, com a Polícia Federal também. Então, é isso que a gente queria trazer aqui nesse vídeo. Peço que você deixe a sua curtida e o seu comentário, fortalecer o nosso canal, também se inscrevendo no canal, ativando o sininho para não perder nenhum vídeo por aqui. No mais, um forte abraço para você e a gente se vê no próximo vídeo.